agora, mais uma vez, mais uma semana, mais 30 minutos de muito amor, carinho e dedicação para você que tá aí do outro lado da telinha. Que educação, hein, Eu Dani? sou muito educada. Olha. Justamente porque nós vamos falar sobre educação no programa de hoje. E você é muito bem educada, muito bem criada, muito bem constituída. Graças a Deus. Constituída. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, eu Mansfield? estou muito bem, Mansfield, sempre feliz da vida, principalmente agora que estamos no ano, né? Estamos agora no pra ano. valer, né? Agora Agora começa pra valer, pra agora valer. acabou a brincadeira. E você, Japa, querido? Tá tudo bem? Estamos aí. Acabou o carnaval, daqui a pouco é Páscoa, mas estamos aí. Firme e forte na quaresma. Opa, e depois da Páscoa temos Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo temos vários feriados, e tem férias de julho, e depois tem não sei quem, tem eleição. Muita coisa. A gente não vai fazer nada esse ano. Tem mais emenda que parlamentar. É verdade. Ô, gente, sabe o que a gente vai falar sobre hoje? É o seguinte, agora que passou carnaval, etc. e afim, começou Férias. efetivamente as aulas, né? As aulas voltaram, que maravilha, o trânsito está terrível novamente, Deus do as céu. filas escolares, a fila de carro para deixar a Fila criança dupla. na escola. Pais em filas duplas, gente. O que horror que é isso. eu lembro Que raiva que o que meu dá. pai falava assim pra gente, olha, quando você não pega o trânsito das 6 horas, não é cuidado, não, agora não é 6 horas, é 5, porque daí começa as filas duplas 5 horas da tarde na frente das escolas. É impressionante. quer De dizer, manhã e à tarde, é verdade. Nossa, quem que inventou fila dupla em gente, colégio? Foi Dante Alighieri? Deve ser. Ó, mas você acha que a responsabilidade da escola é arrumar uma forma do aluno sair, que não pare o trânsito, que... Muitas Sim. escolas, como o próprio Dante Alighieri, tem os seus ônibus, né? Suas Tem. vans, tem, muitas escolas têm, mesmo em bairro, né? Tem a tia da van. Tem. Tem um monte de soluções, mas por algum motivo, exatamente nos bairros mais nobres, onde estão as pessoas ditas bem-nascidas, são os que mais oferecem São as que mais causam, né? Quero colocar as crianças na frente, na porta do colégio. Quer ter certeza que tá colocando elas lá dentro da escola. Não tem jeito. A gente fica preocupado. Vai que você deixa na esquina, a criança vira pro outro lado. Aí é tenso o negócio. folga, né? Mas é isso aí. A gente vai falar sobre educação, sobre a volta às aulas, sobre como foi a educação em época de Marcelo Mansfield na escola. era Como tão foi a bom. educação em época de Marcos Aguena. Exatamente. Era Quando tão ele estava bom, na escola. E como foi a educação recente de Dani Tesolin Ah, também. tá né? bom, tá vendo? Ela Frequentou se as põe de escolinhas. jovem, ela se põe de jovem. Sim. Você sabe que hoje a gente tem aqui, o Brasil tem 48 milhões Nossa. e De 600 analfabetos. mil, não, 48 milhões e 600 mil alunos na educação básica, Puta, que tá somando entre escola pública e com escola particular. Só que tem uma questão, todos os anos a educação infantil cresce, é o início, né? Você coloca na escolinha a criança, cresce. Aí tá caindo demais o ensino fundamental, né? E o ensino médio, que estão caindo bastante, o pessoal tá desistindo. Eu tava pensando Meu nisso Deus esses do dias. céu. Quando você põe seu aluno na educação infantil, a criança é pequena, você consegue controlar. A criança começa a crescer, ela começa a ter vontade própria. Sim. Vira um adolescente, não quer mais, não quer saber de ir na escola. E o que você vai fazer? Exatamente. Que posicionamento um pai diante de um aluno pode ter que não quer ir para a escola? Porque se você obriga, aí vem alguém e fala, não Não pode obrigar, não é não assim pode que obrigar. funciona. Não, pode sim. Claro que pode. E sim. outra, da educação do meu filho, sou eu que sei. É. Sou eu que faço, do jeito da minha maneira, do Eu modo também que acho, é o jeito que você quiser. E sabe E outra... outra coisa, porque os pais acham que a escola tem a obrigação de cuidar dos filhos, educar os filhos, Não. fazer os filhos crescerem na escola, como se fosse uma creche, né? Não, na é. escola Uma você... governança. Na escola, não é? Na escola você vai aprender educação, geografia, história, educação física, matemática, português. Em casa é todo o restante, meu amor. Respeito, Não amor, dá paz, pra- habilidade. Não tem que E um não jogar funciona sem o outro. responsabilidade. Não adianta nada a criança ir para a escola, aprender o que ela tem que aprender, ter tarefas para continuar estudando, chegar em casa e o pai... Acaba não liga, É uma né? parceria, Vamos sair, é uma vamos- parceria escola, família e aluno. Exatamente. É uma triangulação que existe. A gente estava falando em ensino médio, ensino fundamental. Muitas escolas antigamente, públicas, elas tinham o ensino médio, né, que na nossa época era o primeiro, segundo, terceiro colegial, eles eram à noite, porque a maioria das pessoas já nessa idade já trabalhavam. trabalhando. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu moro
Na Vila Carrão, do lado do Tatuapé, ZL, Moca. Eu não sei te dizer, nenhuma das escolas mais daquela região tem aula à noite. Você tá A escola brincando? pública Mas tem aula à por quê? noite. Questão de segurança? Não sei o que acontece, as escolas fecharam. Se alguém souber, fala pra mim. Porque assim, Nossa, eu as não sabia escolas à dessa. noite não tem mais aula, só as particulares. Menor de idade pode trabalhar, não pode? Pode. Então por que eles não estudam à noite? Pode, acho que pode. A partir de 16 anos já tá autorizado, não Pode, tá? claro. Então é assim. Não tem mais escola pública. Se tem, são pouquíssimas Aham. escolas públicas que estão abertas para o aluno à noite. Então, é só escola particular, então o aluno vai estudar de manhã, porque é paga, não sei o quê, acaba não trabalhando, E entra não no tem à mercado noite, de trabalho né? muito Escola tarde. particular não tem à noite. Não tem à noite, acaba indo para o mercado de trabalho depois do terceiro colegial. E aí o que acontece? As pessoas que têm a necessidade de trabalhar mesmo, acaba deixando de lado, não vou estudar mais. Ah, meu Deus, o céu tá muito complicado. Tá difícil, Tá muito né? complicado. E eu lembro que o meu último ano de segundo grau, eu trabalhava de manhã num banco, então eu entrava às 7, saía 1, descia correndo da Paulista ali pro Bexiga para fazer cursinho, saía do cursinho correndo e ia pro colégio. Pra Tempos fazer áureos isso, né? Bom, Já para onde a gente nossa, se uma boa esforçava, né? Se esforçava porque a gente queria um lugar nesse mundo. E você não precisava se Claro. esforçar para ser magro, porque você não comia. É verdade. Não era, uma coisa emendava na outra. Eu lembro que meu pai ficou com dó de mim e aí no segundo semestre ele pegou e me deu um carro. Porque pelo menos eu podia ir correr mais depressa. Na época era mais rápido do que o ônibus, né? Porque Eu, o como ônibus já fui não criada tinha tanto na ônibus ZL, como tem agora. Né? Eu, como já fui criada na ZL mesmo, não tinha essa de carro, não. Ou você entra no E a pé? busão, ou vai a pé, e não tem essa. O único carro que tinha era da mãe, e a gente pedia pra mãe deixar a gente uns 2 quarteirões da porta da escola, né? Ah. A gente tinha com vergonha, né, Mas de da mãe deixa eu deixar a explicar uma gente. coisa É do verdade. carro. Tem um detalhe que você não sabe. Os ônibus paravam em São Paulo às 11 da noite. Então, se você se atrasava e quisesse tomar uma cervejinha com os colegas de classe, você tinha que voltar a pé não de tinha outro mais bairro. ônibus, né? Então, por isso que também era complicado. Você voltou era muito a pé, puxado. então? Não voltava a Não. pé por causa disso, porque o meu pai ele resolveu que dar um pouco de facilitar, porque assim, eu entrava às 7 da manhã no banco. A 1h15 eu entrava no cursinho. Então eu saía a 1, eu tinha que ir correndo para o cursinho a pé ou de ônibus e não dava tempo. Então, para facilitar a vida, rolou um Opala. carro. Era um Opala velho, mas tudo Opala, bem. Opalão. Era um Opala velho. Opalão. Mas fala já. Sem pai. querer generalizar, as escolas públicas, eu estudei em escola estadual de primeiro e segundo grau. Olha que né? beleza. Hoje o dia está ensolarado, a gente não fazia isso com O dia cabeçalhos? estava assim? ensolarado, né? Sem querer generalizar, mas antigamente eu acho que a escola pública, ela oferecia um ensino mais decente, Muito bom. Era um ensino muito bom. muito bom e que nos preparava para os vestibulares, os vestibulinhos dos colégios técnicos, né? Eu pelo menos aprendi muito, professoras exigentes, Excelentes. que, olha, aprendi muito com as professoras. Você também estudou em Eu colégio de estudei, estado? eu só estudei em colégio de estado, eu fui pro particular só na faculdade. E assim, o colégio de estado é isso que o Japa falou, era sempre muito exigente, professores excelentes. E ainda continua, a gente tem bastante uma turma muito excelente em Tem, escola tem pública, algumas. de professores, né? O problema é a quantidade. Hoje, os alunos que chegam na escola pública e que não acompanham o desenvolvimento, têm outras prioridades e, enfim, acaba acontecendo essa bagunça toda. Eu também estudei escola pública, adorava, achei o máximo, fiz todos os vestibulares, cursinho, baseado na escola pública, que era a referência antigamente. Sim, claro. A gente fala antigamente, parece que está muito Não, longe, não, não é? mas não é. 15, 20 anos atrás. Não existiam muitas escolas particulares. Era bem pouco, né? Exatamente. Hoje tem Era cada bem esquina. pouca. Hoje, Faculdades, Tanto, então, nossa. não imagina. Faculdade No meu era- histórico escolar, assim, eu estudei em colégio de estado até a 8ª série, quando eu repeti de ano. E na minha casa tinha uma lei: repetiu de ano, vai trabalhar. Alguém vai falar, imagina, o pai obrigava a trabalhar? Sim, obrigava a trabalhar. Repetiu de ano, vai trabalhar. Então, já que vai trabalhar, o que você quer fazer da sua vida? Eu queria fazer publicidade, então vai fazer um curso técnico. Aí tinha que ser no colégio particular, porque na escola pública não tinha. Então, o colegial eu fiz no Campos Sales, que era um colégio técnico.
Isso era uma opção que você tinha. Meu irmão também fez técnico de eletrônica, entendeu? Então você tinha essa opção também. Hoje parece que voltou essa história. Não, você pode fazer sempre curso teve, técnico. sim, sempre teve. O curso técnico continuou. Só Que que vale a gente pelo colégio, que vale como colégio. Ou Vale você pelo fazia o colégio, os 3 primeiros anos. ensino médio normal, ou você escolhia pelo técnico. O técnico, hoje em dia, a gente tem várias escolas públicas, ETEC, Federal, essas coisas que são Tem. escolas que oferecem o curso técnico, né? E isso que o Japa falou, faculdade tinha poucas. Não Particular, tinha né? USP, Poucas, FAAP, né? a PUC, e tinha aí o uma ou ZEC, duas. lembra? O ZEC, Que hoje a Embi Morumbi, que foi onde eu Morumbi. fiz. Não tinha muitas, não. Eram poucas. Pública, então, a gente tinha só USP. USP, Aqui em São Paulo, né? A gente tá falando aqui de São Paulo. Seria só Só o USP, porque... O Unesp também, aquela que é fora de São Paulo, né? No do estado interior, de São então, Paulo. nem pensar, né? Interior, hoje em dia, interior, cada cidade do interior tem uma faculdade, não tem antigamente não. Agora, Aqui como em que teu cada pai e tua mãe esquina, vão né? te bancar em outra cidade, no Brasil dos anos, no meu caso, dos anos 70? Não dava, não tinha essa grana, não é para bancar a tinha, faculdade fora de São Paulo, pagar para morar. Se bem que hoje tem educação à distância, que na época não tinha. Hoje O que você eu pode acho uma morar. vagabundagem, uma vagabundagem Não é. isso. Pô, você Educação à distância. São as possibilidades que vai se encontrando no meio do caminho para aumentar o poder aquisitivo das faculdades, né? O financeiro da Sim. faculdade, né? Porque, eu não vou fazer faculdade, porque, eu não quero, eu tô com preguiça, eu não vou lá na escola. Então fica tranquilo, a gente vai pôr na internet para você, bonitinho, paga lá sua mensalidade. Que é isso, gente? É a vivência. Você sabe que tem uma coisa que tem muito na Europa e nos Estados Unidos, e que, não achando que a gente é pior que eles, mas a gente é pior que eles nesse sentido. Quando você termina o colégio, muitos alunos falam, esse próximo ano eu não vou estudar. Então eu quero fazer outras coisas, vou fazer trabalho voluntário, vou escolher. A gente vê muito em séries, Muito em filmes, série. você vai estudar. Os que têm dinheiro vão para a Europa. Eu viajando assim, você encontra muitas dessas meninas, elas viajam muito belga. Muita menina belga, com a mochila, literalmente mochilando pela Europa, você entendeu? E você pergunta exatamente isso. Eu acabei meu curso médio, ano que vem eu quero fazer uma faculdade, mas eu tirei esse ano para conhecer a Europa, não é? No caso se fosse no Brasil, a América do Sul, norte-americana, enfim. Isso seria muito legal, né? É perdoável. Sim. Se perder esse ano. Mas também é algo que é surreal. É uma coisa que a gente pode sonhar com isso, porque a grande parte, muito mais da metade da população, não tem condições nem de pegar e ir até a escola, porque não tem dinheiro para pagar o ônibus, isso. porque não tem, né? Seria num mundo... Eu culpo o fantasias. governo. Eu culpo o governo porque é o seguinte: o Brasil é o único país do mundo em que tem a educação ligada ao governo, assim como o petróleo. Em toda esquina tem um posto de gasolina da Petrobras, mas não tem uma escola. Não é? Então assim, eles investiram em outra coisa. Eles investiram de alguma maneira posto de petróleo, não investiram em educação. Vamos falar a verdade. Eu ainda acho que na visão do meu governo... Deus! Eu vou finalizar isso aqui. Eu ainda acho que na visão do governo que a gente tem nesse país, em vários países do mundo, para que eu vou investir na educação? Quanto mais burro, melhor para eu ludibriar. Fica com essa, meu amor. Beijo no ombro, a gente volta já já. Pizzaria, pode entregar, a né? gente só vai Pode comer, entregar. Foi. Tchau. Estamos de volta aqui falando sobre as voltas aulas e educação. A que pé anda o futuro dos nossos jovens já, tá? Volta às aulas me lembra material escolar, que é uma Nossa, desgraça. A lista de verdade. material escolar, principalmente dos mais baixinhos, que as professoras pedem coisas que não acabam mais. Ainda bem que as minhas crianças já não estavam mais. Agora é só caderno, lápis, borracha e régua geométrica. Agora, o teu filho herdou da tua filha? As coisas ou não? Algumas livro de outras geografia. coisas quebram. É verdade. Mas você sabe que é engraçado, vai variando de escola para escola, porque o meu filho entrou agora na escola pequenininho, então eu visitei várias escolas. Então eu pegava em uma escola uma lista de material gigantesca, a outra super enxuta. Então você vai entender, não tem um critério assim. Eu fui na mais enxuta, óbvio, né? Lógico, porque a gente tem que economizar. E você sabe que eu vi uma postagem rodando aí pelo Facebook, onde a pessoa falava que ela foi visitar uma escola e foi conversar com a diretora da escola que a filha ia entrar lá, tal. E a diretora da escola, porque nós temos aqui um laboratório de ciência, nós temos aqui bilíngues e Tudo a pessoa, possível. tudo vai ter. E aí a mulher perguntou para a diretora da escola, qual que é o valor
hora a aula de cada professor, do professor que vai dar aula para minha filha aqui. Não, mas peraí, veja bem, não, eu quero saber qual é o valor. E a diretora mencionou o valor irrisório, horrível, horroroso e tudo mais. E aí a mãe questionou, falou assim, como é que eu vou colocar a minha filha numa escola que tem tudo isso e o ponto principal, que é o professor, Sim. ganha essa miséria para dar aula para minha filha? Agora, chega uma hora que a tua vocação é pedir dinheiro também, Não, né? gente, Não, mas isso vamos é muito combinar. pouco. Eu sei que no Japão, o professor, ele é reverenciado até pelo presidente lá, Sim. pelo... Sim. Então, assim, você é um médico, você salva vidas, mas quem te ensinou foi um professor. Você é um padre que ora numa igreja, mas quem te ensinou foi né, quem te encaminhou foi um professor. Sim. Enfim, então, assim, a gente sabe, e eu tenho certeza absoluta, é inquestionável pra mim, que a mais importante profissão que existe hoje é professor. Gente, não tem como. jeito, não não tem tem. como. E é a mais desprezada, Totalmente. humilhada, que o povo tem que fechar ruas, avenidas, questionando, brigando por valor de... Eu estava lembrando que quando eu estava no primário ainda, minha letra é muito feia até hoje, mas era muito feia. E aí eu lembro que a professora, junto com a diretora, mandou os pais de outro coleguinha meu na minha casa falar. Então, assim, tinha o representante de classe, não é que era o menino que era o representante da classe, e os pais de um deles, de algum outro aluno, eram os representantes da escola junto à comunidade. Sim, tinha bastante isso. Bárbaro, porque assim, parecia que era uma visita e não era, estava lá para te dedar. Mas enfim, resolvia, porque daí falou, olha, eles estão recomendando dele fazer um curso de caligrafia, não sei o que, da minha mãe fomos comprar cadernos de caligrafia. Então assim, a escola funcionava junto com a comunidade. Com a comunidade, exatamente. Escolas depredadas, escolas roubadas. Professora que apanha de aluno. Professor que apanha de aluno. Antigamente, o professor olhava pra mim, eu já tremia de medo. Só de olhar, né? Só de olhar, aquele olhar. Só o olhar, você falava assim, nossa, ferrou. Quando o professor entrava na escola, você corria e sentava. E quando entrava o diretor, todo mundo levantava. Levantava e ficava do lado esquerdo da eles carteira. apontavam no fim do corredor, já saia correndo. E outra coisa, quem que saudava a banheira? A bandeira. A banheira nacional. Eu fazia assim, toda segunda-feira. Toda A segunda-feira gente tinha tinha que cantar o ouvir hino nacional. Segunda-feira? Fileirinha, hino, mãozinha aqui no peito. E vou te falar mais, a minha vida escolar foi de 1964 a 1985. Ou seja, exatamente os 21 anos da ditadura. Então era toda segunda-feira cantava o hino nacional. Não era ouvir, era cantar o hino nacional. Eu fui pós esse Mas você não tempo, teve aula mas de educação moral isso. e cívica? Educação moral e cívica tive aula de tudo. A gente passou por todos os processos de educação, OSPB, né? A gente tinha mesmo, é verdade. E era uma forma de respeitar. Eu acho que o respeito com o seu país, né, que você aprendia dentro da escola. Hoje em dia Com os nossos símbolos nacionais, né? Com símbolos nacionais. Hoje você vai perguntar o dia da proclamação da República, ninguém sabe. A independência da República, ninguém sabe. O hino da proclamação da República, a pessoa não sabe. O japonês da pátria filho. Você sabe que outra coisa também que se formava em escola político. Por quê? Porque os diretores mais envolvidos com a Secretaria de Educação e tudo mais, via quem era o líder da classe, que chamava e falou, você não se interessa em se conhecer um pouco mais a política brasileira? Eu sei porque isso aconteceu comigo. Eu tinha um professor de Educação Moral e Cívica que me chamou e falou, olha, você é o líder da classe. No meu caso, eu só era eleita Miss Caipirinha. Nem Verdade. Primavera. Você vendia voto? Você vendia Nossa, voto? você precisa ser eleita, você tinha que vender umas rifas lá. Eu chegava cheia de rifa pra minha mãe vender lá. Ministra do Trabalho, vendia voto, olha só. Vendia voto. Verdade. Mas era muito boa. A gente tinha fanfarra. Vocês lembram? Tinha fanfarra na escola? É porque a gente vivia muito na escola. A gente desfilava. Desfilava no Engabaú. Mas a gente vivia muito a escola. Sim. As três bases da comunidade de São Paulo, pelo menos, era a igreja, a escola e a casa. A rua, né, onde você brincava e tal. Domingo, todo mundo que estava na tua classe se encontrava na igreja. Durante a semana, você jogava e brincava com as crianças do colégio. Era tudo era meio uma vida só.
Lição de casa, você tinha coisa pra fazer sempre, matéria pra fazer em casa. sim. Você não vê um ser humaninho agora tendo lição de casa. Você entrava de férias, eu teve uma férias de um ano que eu tive que fazer 5 vezes de 0 a 1000 escrito. Nossa. Olha isso, é doideira. E tabuada, castigo. tabuada. Tabuada. Gente, É obrigado a decorar. como é que... Não era? É Obrigado. obrigado. É. Você tinha que saber namar, né, Vivi? E você lembra que tinha um lápis que tinha tabuada? Ah, o lápis. E quando Ah, você vai entrava ser na colado. prova, quando você entrava na prova, ela pegava o lápis e tirava da tua estojo. Verdade. É Lápis verdade, com tabuada. Tabuada. E quando apareceu a calculadora, você lembra? Que era uma pequenininha, que você falou, meu, que maravilha. Isso eles deixavam, né? Acho que calculadora podia O relógio usar. calculadora também. Relógio calculadora, Da acho que Cássio, podia usar. É com aquelas canetas 4 cores da Bic, se Nossa. apertava aqui assim, não é? Não tinha todo esse tipo de... Tem ainda, acho que é essa, né? Tem, mas era muita coisa, a gente se divertia demais, né? Você tinha que entrar no primário, lá no nosso primeiro ano primário, você tinha que era... As meninas eram aquela capinha de mesa xadrezinha cor-de-rosa e vermelha, os meninos era a capinha azul. Você tinha que ter a capinha, tipo, tinha sempre aquele amiguinho que pegava tesoura e cortava a sua Nossa. capinha. Ah, não, gente. Era legal. Era a época que a gente falava, que delícia, né? E ninguém... Que delícia estudar, É. que delícia estar ali, compartilhar e conviver com aquilo. E ninguém falava, não, isso não é pra menina, isso não é pra menino. Todo mundo meio convivia junto. Todo mundo, aula de educação física não tinha essa. O time das meninas, o time do... Não, vamos fazer todo mundo junto, todo mundo joga bola, todo mundo faz vôlei, todo mundo... Não tinha essa separação, né? Eu lembro que eu tinha 2 colegas no ginásio, no primeiro grau ainda, que elas se maquiavam antes de fazer aula de educação física. Se Olha, maquiavam, perua, já eram perua desde criança. Mas agora eu não tenho saudade. Já foi, é uma fase, passou. É uma fase, claro, uma Passou. fase. Não me dá nem mais, uma não tenho- saudade. Das canetinhas Faculdade. sem papel, não? Não, eu tenho saudade Não. da faculdade, da vida universitária. Isso eu tenho, assim, que era altas discussões políticas, essas coisas aí eu tenho saudade. Mas são as pessoas que continuam teus amigos, né? É, por isso que eu ia falar. Se você que está assistindo a gente, vocês levaram pra vida amigos da escola? Tipo, amigos do primeira série. Eu tenho um amigo Fábio do Jardim. Fábio Luco da família Do Luca, meu Jardim, amigo. meu amigo Jonatas Miller, um beijo pra você. De Jardim, É verdade, tipo, o Jonatas. 4 anos de idade, até hoje. Sabe, gente, que a gente leva pra vida. Também, sim. Tem grupos de amigos, tanto do primário, do ginásio, do ensino médio e da faculdade. Tem grupos. Eu tenho. É legal isso. Do ginásio eu não tenho meus, mas eu tenho o Celso Cáter, que estudava no colégio do lado, o Carlos Fariello, que estudava no outro ali. Juntava todo mundo, né? Na hora que saía, às 11 horas da manhã, quando todo mundo ia para casa, meio que cada ia nas direções. Então você conhecia porque ia para a mesma direção. Era assim. Então você acabava, que são amigos que eu tenho até hoje. Não só dentro da escola, mas na saída da escola você cruzava. Tinha muito, né, de muita paquerinha, né? Nossa. Muitas E paquerinhas. eu te pego lá fora? Também Nossa. formava Na as rodas lá. Não é? Aí, vai ter briga lá fora hoje. Vai Ixi. ter Te pego na saída, eu te pego na saída. E aí, E Eu aí, sempre formava- escapei. Ó, Eu sempre torcidas. escapei. O Japa vai brigar com o Mansfield, vai estar lá, vai estar na Aí, saída. o Japa exato. vai- Aí formava a galera. Você aí brigava? os dois saíam, davam a mão, beleza, embora cada um Você pro lado, brigava? era Não briga. rolava. Não, nunca briguei. Eu era menininha, né? Menininha Bom, não mas brigava. as meninas se arrancavam os cabelos. Tinha umas doidas lá. que- Sim. O Japa Sempre brigou, teve, chegou a nunca, brigar. Eu sempre fui da paz. né? Sempre. Eu sempre fui do humor, né? Então eu acabava tendo mais problema com os professores do que com os colegas. Geralmente eu fui uma vez 16 vezes suspenso. Eu entrava e saía. E eu lembro que e tinha umas coisas tão maravilhosas. Eu tinha uma colega que ela anotou toda a matéria dela na mesa, na carteira. E aí a professora chegou, olhou para todo mundo e falou, não, vou mudar todo mundo de lugar. E mudou, ela falou, professora, posso levar a minha carteira? Ela queria levar a carteira para colar. Técnicas de colar, aquela de pôr o papel embaixo com a taxinha. Muito, Enrolar o muito. papelzinho. Assim, Nossa, Você colava, Japa? Nossa senhora. Eu Eu colava muito muito. esperto em inventar colinhas. Formas de colar. O né? Fábio Luco, da família Luco, onde a gente já gravou vários programas lá, ele era excelente de química. E eu era bom de inglês. Então o que acontece? A gente sentava um do lado do outro, começava a prova, virava as costas, trocava de prova. Então ele fazia a minha de química e eu fazia a dele de inglês. Ah, que beleza. Tá vendo? Estamos todos bem Olha que até hoje. exemplo, Que Marcelo não é? Mansfield fazendo aqui, ó. Safadeza. E deixa eu falar uma coisa assim.
Esse ano de 2018 a gente tem grandes expectativas, aí os jovens aí estão a todo vapor, procurando o que fazer, muitos jovens interessados, outros nem tanto, mas tem muita gente que está correndo, indo atrás daquilo que vai ser o movimento do ano, né? Qual a profissão que eu posso engrenar aqui, ingressar para engrenar. Ai, meu né? Deus. Já você tem uma seleção aí do que tenho pode aqui ser? o top 10 das profissões em baixa, tá? Então Em baixa? não queiram entrar nessas profissões que vai acabar, ou se não acabou já. 10ª, digitador de dados. Tac, 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 tac. 9º, corretor de imóveis. Uau. Que agora vai tem tudo pela ser internet online. também, é coisa de... 8, operador de caixa. Isso vai ser Vai também. dançar. Vai pelos aplicativos mobile. 7º, trabalhadores rurais, que é pela uma automação pena, agora né? das Vai ter lavouras, alguma- máquinas agrícolas controladas remotamente. O árbitro de futebol também, agora Ué. vai ter o tira-teima, Xiii. com a ajuda da então tecnologia. tira-teima. 5º, agente de crédito. O que é Mas esse? também A não É Jota? a prova Que as contrata notas, estacionamentos, financiamentos. É. Né? Corretor de seguros também, agora também não vai ter. Reparador de relógios em 3º lugar. Relógio, né? Você pode Porque comprar agora no é Wish tudo- mais barato o seu. Reparador acabando de os relógios. analógicos, Você né? compra Mas e os outro. antiguidades? Eu tenho antiguidades. gente guarda lá. Outro. Top número 2, o contador. Não vai ter mais as empresas de contabilidade. Agora vai ser tudo integrado, sistemas públicos, né? Com as pessoas. Nossa, enfim. eu não vivo sem os meus contadores. E em primeiro, o operador de telemarketing, que vai ser Graças a substituído Deus. pelo atendimento digital. Graças a Deus vai acabar isso. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu te falei a história, eu já falei no programa, né? O dia que lá, aqui é o Moacir Franco, eu atendi porque eu conheço ele. Não era. E assim, tem uns. Eles ficam ligando. E você já comprou o remédio dele ou não? Não comprei, mas é engraçado que você, se toca o telefone e você atende, já direto fala, 1 minuto só. Porque eles já estão esperando, quando cai a linha, eles vão lá e. Ah, não. Já pega. Telemarketing. Agora, para encerrar o programa, quais as profissões em alta Oba! em 2018? Aliás, vou ter que explicar que tem coisas que nem eu entendo. Designers VR, que são especialistas na realidade virtual, criar realidade, experiências em realidade virtual Tá, para interessante. empresas, museus, cinema. Em sexto, designers de impressão 3D. É tudo relacionado. Quinto, à internet. instaladores especialistas em smart houses, né? Que são Casas ferramentas- automatizadas. casas automatizadas, exatamente. Em quarto, cuidadores. Né? Bom. Temos muitos Cuidadores, velhinhos. Já estou quase precisando. Né? Eu cuido de você. Obrigado. Pode deixar. Terceiro, fazendeiros urbanos, por causa da grande produção de alimentos orgânicos Orgânicos, agora é verdade, nas é. cidades. Em segundo, professor freelancer, né? A necessidade que agora a pessoa vai ter Que do seria atendimento aquele, como que a gente chamava? De que a gente fazia aula particular. É, Era professor de aula tutor. particular, Tutor. é. né? E em primeiro, o profissional Triber, ou Triber, né? Que tem a função de integrar pessoas de diferentes culturas em um mesmo projeto, ajudando a manter a harmonia do grupo. Ah, chefe, Anotem aí. gente. Profissional Mudou o nome. Triber. Pra chefe. É, chama chefe. Isso chama-se chefe. É verdade. The Boss, Big Não muda. Boss. Não muda. É o que a gente, o que na verdade a tecnologia está despontando, ou a tendência é sempre maior, crescer cada vez mais, então acho que as profissões do momento são todas que estão ligadas a essa área digital e tudo mais. E não quero falar mais porque eu vi que Chegou a pizza chegou e o Opa, cheiro chegou? veio Mas aqui posso assim, pegar? ó. Passou um cheirinho aqui tão Vamos maravilhoso. pegar pizza? Claro que pelo vamos, amor pelo de amor Deus. de Olha Deus. isso. Tá mais do Tá que na aqui, ó. hora. Ah, Do vamos que lá. vocês pediram hoje? Agora, Eu pedi calabresa e pedi... veio. Ai, Olha, que calabresa, maravilha. E portuguesa, gente. Tá muito bom. Obrigada pela atenção de vocês. Semana que vem a gente vai falar sobre o Oscar Opa! 2018. É meu assunto Esperamos favorito. vocês. Oba! Até lá. Vamos Beijo, lá. vamos comer. Tchau. Delícia. Eu vou querer portuguesa. Veio sem cebola. quero- Eu não quero com Ah, não tem cebola. cebola?